É isso aí, galera que está aí no Super Studio Podcast. Hoje a gente tem a honra aqui de receber a Luane Sembenelli, que é estudante de medicina também, graduando em medicina. Tem uma história bem legal para contar. O ingresso dela na faculdade teve umas situações diferentes e depois um decorrer diferente. A gente vai bater um papo super legal. Bem-vinda, Luane. Boa tarde, João. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Que legal, fico muito feliz e você pode ter certeza que a gente vai bater um papo que vai enriquecer bastante a galera. Mas eu já vou fazer uma coisa, tá? Porque, gente, esse podcast, você que nos acompanha sabe que é patrocinado pelo Super Studio Suplementos. A linha de suplementos do Super Studio patrocina esse podcast. A gente que trabalha com essa parte de performance cerebral. E a nossa convidada vai receber um presente especial nosso. Obrigada. O nosso box de suplementos voltado para mente e cérebro. Uma maneira legal da gente... Pode abrir se você quiser, pode ficar à vontade. Abrir. Muito obrigada. A gente tem a linha de presentear as pessoas com saúde, que é uma das coisas que o Super Studio promove. A gente gosta de promover saúde física e mental nas pessoas. Caso você queira um box desse para presentear alguém, entra no site aí que está no link da descrição desse vídeo, que lá você tem acesso a muita coisa. Olha que massa aí, João. Tem o Brain Power, a vitamina D Max, e aí tem as cartinhas com as recomendações, porque às vezes a galera compra o suplemento, fala, mas como é que eu tomo isso aí? Como é que é? A gente já coloca a cartinha, como você vai usar, que momento do dia é melhor, as necessidades e por aí vai. Fico bastante feliz que você tenha gostado. Mas agora eu vou conversar bastante aqui com a Luane e vamos para aquelas perguntas que às vezes são meio tradicionais para você que quer prestar medicina, né? Para vestibulandos de forma geral, tá? Mas vamos lá, Luane, você fez cursinho para passar em medicina. Sim, certo. E aí, quantos anos de cursinho você fez? No total de tempo de preparação foram 7 anos. 7. Isso aí contando o terceiro colegial, assim? Não. Eu fui parar no cursinho já com 20 anos. Então vamos voltar a fita um pouquinho. Teve um período aí entre o término do ensino médio e o cursinho. Teve. E como é que foi esse período? Vamos lá pra galera saber. Cara, a Luane tem uma história que vai te inspirar. Vai por mim. Foi assim, eu acabei o ensino médio com 17 anos e eu fiz curso técnico durante o ensino médio. Então, eu fiz um ano e pouco, quase 2 anos de curso técnico em farmácia. Aí eu formei em dezembro no ensino médio e o técnico eu acabei em abril. Aí naquele ano, no meio do ano, eu entrei em farmácia, na faculdade de farmácia. Você chegou a fazer então a faculdade de farmácia. Você passou, você começou a cursar. Sim, você quer um pouco mais do início? Pode voltar a fita aí, cara. Vamos lá, porque eu quero saber, eu tô curioso. Eu não sei essa parte da história, não. Não, a história é longa, a minha história. A minha mãe, o sonho da minha mãe era que eu fosse técnica de enfermagem. Era o sonho dela na época. E quando eu entrei no segundo ano do ensino médio, a gente foi numa escola aqui de Ribeirão para fazer a minha matrícula. A gente já foi assim. Só que chegando lá, eu tinha 16 anos ainda. Então, eu não poderia fazer minha matrícula, porque com 6 meses, eu acho que começavam os estágios e eu não teria idade para assumir essa responsabilidade. Eu fiquei super triste, eu saí da escola super mal, eu lembro disso, aquele dia. No final do ano, em setembro, surgiu a oportunidade de fazer curso técnico em farmácia aqui no Senac. Era um programa que o governo tinha, eu não sei se tem ainda, que chama Pronatec. Tipo ProUni, só que é para curso técnico. Certo. E eu ingressei nele através da minha escola, do ensino médio. Então, eu ingressei, fiz o final do segundo ano, o terceiro ano do ensino médio e uma parte depois, né, que foram quase 2 anos de curso. Nesse período, eu tive certeza que eu queria medicina. Você começou a se envolver com a parte mais médica através da farmácia, mais ou menos. Mas eu quero fazer até uma pergunta, desculpa te cortar, mas assim, ó, o curso técnico em farmácia é uma coisa incomum, né? Tipo assim, no meu ali no nicho de pré-vestibular, eu não me recordo de um aluno que fez curso técnico em farmácia.
Qual que é a ideia assim de trabalho para quem faz curso técnico em farmácias? Assim, ó, você sai do curso técnico e o mercado de trabalho tem qual perspectiva? Então, a gente tem farmácia hospitalar, tem indústria, tem manipulação e drogaria. Só Certo. que, de modo geral, na drogaria, em algumas farmácias de manipulação, não precisa do técnico. Ah, tá. Serve o auxiliar, ou eles contratam alguém e fornecem um treinamento para aquela pessoa aprender. Eu trabalhei numa drogaria, aqui em Ribeirão, pouco tempo, uma semana só, e trabalhei numa farmácia de manipulação. Logo que eu saí do curso técnico, foi a primeira oportunidade de emprego que eu tive, foi meu primeiro emprego. Ele é uma graça, a gente tem amizade até hoje. E a minha mãe manda manipular os medicamentos dela lá, tudo mais. E a indústria, que é o forte, né? Para o pessoal do técnico em farmácia. É a indústria. Entendi. E aí, nesse período que você estava ali no curso técnico, você começou, ó, não, é medicina que eu quero. Eu optei pela medicina. Ah, Eu conheci a medicina de uma forma um pouco mais íntima quando eu tinha 10 anos de idade, que eu fiquei doente. Eu não sei se eu já comentei com você que eu passei por um tratamento de linfoma. não sabia disso. Não sabia? Não sabia. É. Nossa, então vamos falar dessa parte da história também. E aí, nossa, isso aí é uma imersão no mundo médico, né? Você quer que volta do começo? Pode falar. Estamos aqui para ouvir, porque eu falei que a história a história- e é maior ainda. Só vai voltando. Então, começando do início, né? Eu conheci o mundo da medicina quando eu tinha 10 anos. Eu tive linfoma não-Hodgkin, fiz tratamento aqui no HC, em Ribeirão Preto. Na época não tinha HC criança ainda, ele estava naquela construção eterna, né? Nem sistema tinha nos consultórios. Era pastas ainda que o pessoal mexia e tudo mais. E eu tinha 10 anos, fiz, acho que de 6 a 8 meses, mais ou menos, não me lembro direito, de quimioterapia e um ano de acompanhamento mais intenso. Após esse período, eu fiz um acompanhamento de 5 anos e fui acompanhando, fazendo exames específicos e tive alta a partir dali. Só que é uma alta assistida. Sim. Então, a gente continua indo de tempos em tempos no médico e esses períodos eles vão se espaçando com o passar dos anos. A minha alta definitiva eu tive ano passado. Somente. Então, assim, um grande período. E aí você começou a ter esse contato com a medicina com 10 anos. E aí foi vindo aquela sensação, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas também. Como é que foi isso? Foi assim. Eu tava lá dentro. Eu tenho 2 primos médicos, mas não são tão próximos, né? Porque eles são primos do meu pai. Então, eles são mais próximos do meu pai. Então, eu não tinha esse contato. Foi lá dentro mesmo. Que eu tive contato com vários profissionais da saúde, mas, de alguma maneira, a medicina me chamou mais atenção ali. E eu resolvi, naquele momento, que eu queria aquilo para minha vida. Mas, por não ter nenhum parente próximo nessa profissão, nem ninguém da área da saúde, nem nada do tipo, era uma realidade muito distante pra gente. E a minha mãe, ela pensava que tinha que pagar a faculdade, de uma forma ou de outra. Ela não sabia que existia faculdade pública gratuita. Gratuita entre aspas, né? Ela achava que toda faculdade tinha que pagar uma mensalidade, inclusive a USP, aqui de Ribeirão, tudo mais. Então, ela, durante a minha juventude, assim, né, minha adolescência, ela ia tentando tirar isso da minha cabeça, porque ela achava que não era viável pra gente. Tanto que ela sempre me incentivou muito a fazer o técnico de enfermagem. Ela não me incentivava a fazer a faculdade de enfermagem. Mas não é porque ela não queria, é porque ela tinha outra visão. Porque na época dela, as pessoas que faziam graduação tinham uma condição um pouco maior, pelo menos de instrução. E ela não tinha essa visão ainda, ela não compreendia isso. E aí, fomos no meu segundo colegial, então, eu foquei na enfermagem, fomos lá na escola, eu não tinha idade, fiquei super chateada. No final do ano me inscrevi no curso através do Pronatec e beleza, fui e fiz o curso. Durante o curso técnico em farmácia, que foi um curso que eu aproveitei muito e eu gostava muito daquele curso,
tinha uma professora que quando tinha alguma aula mais tranquila pra gente, que não precisava dar tanta matéria ou algo assim, ela passava o house pra gente. Ah, que da hora. Nossa, inspiração total. Demais. E eu não conhecia o house, porque eu não tinha TV paga em casa, TV a cabo, né? Então eu não conhecia. Conhecia ali com ela. Aí ela passava house, mas gente, foi assim. Não teve jeito. Não teve jeito. Foi naquele momento eu tive certeza. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso pra minha vida. E toda vez que a gente saía da aula que ela passava, eu saía pensando nisso. E aquela abertura, aquela musiquinha ia entrando no meu ouvido, sabe? E eu falava, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza, tal. Ok. Quando acabou o ensino médio, eu ainda tinha mais 2 ou 3 meses de curso técnico para fazer. E o que eu fiz? Fui atrás de cursinho. Só que naquela época, com desconto, tudo mais no cursinho, acabava ficando um pouco menos do que a mensalidade da faculdade. Que a gente sabe que cursinho não é barato. Então, a minha mãe e o meu pai, os dois juntos, conversando muito comigo e com muita paciência, eles resolveram e conversaram comigo para eu ir direto para a faculdade, porque eu já estava no curso técnico, e vamos fazer farmácia mesmo, e vamos já se formar mais nova, e dar continuidade para a vida, e ser alguém na vida, essa conversa, assim, nesse sentido. E eu aceitei na época, eu estava com 17 anos, aceitei, fui, consegui uma bolsa de estudos de 50% aqui, na UNAERP. E fui fazer. E fui feliz. Eu gostava da farmácia. A farmácia é um curso que eu tenho muito carinho até hoje. Só que chegando lá, no segundo semestre, já aumentava acho que R$ 300 na mensalidade. Ah, entendi. Cara, e tem muito isso aí, né? Faculdade particular. Não tô falando que todas, mas essa isca, né? Tem. Eles facilitam o ingresso, mensalidade lá embaixo, aí vai rodando o semestre, o negócio vai explodindo, só que você já tá lá no meio do caminho, você fala, agora não dá pra desistir mais. Uhum. E aí isso aí apertou. E te deixou frustrada. Apertou porque era, na época, eu pagava R$ 600, isso aí em 2014. Eu pagava R$ 600, que era metade. No semestre seguinte, foi para R$ 800 a metade. Aí você imagina R$ 800 em 2014. Ainda em 2014, tinha colegas meus que pagavam R$ 2.500, R$ 3.000 de mensalidade. Aí eu falei, não vai dar. E optei por mudar. Não tinha conseguido ProUni, na UNAERP. Eu queria muito, eu tentava, não havia conseguido. E eu optei por mudar de instituição. Falei, vou para uma instituição mais em conta, na qual eu posso estudar à noite e trabalhar durante o dia. E tem um detalhe importante aqui no assunto que a gente está, eu não consegui acompanhar o ensino da UNAERP direito. A partir de química, de farmacognosia, né, que é como se fosse a fisiologia das plantas, eu não consegui acompanhar, não consegui acompanhar genética, fisiologia também naquele tempo. Você acha que até aquele momento a base do ensino médio não estava muito bem plantada assim, aí era difícil acompanhar? Ou muito pela correria, né? Pelo fato de estar trabalhando também, tudo? Não, eu saí do trabalho. Eu saí do trabalho antes de ir para a faculdade. Eu realmente não conseguia acompanhar o conteúdo. A base do ensino médio estava muito fraca para mim. Só que eu não sabia disso. Eu era boa aluna, a minha nota do Enem agora era 580, mais ou menos, 590, e era uma base fraca, só que eu não tinha consciência disso. Eu achava que era ok, porque na escola eu era boa aluna e no curso técnico eu era ótima aluna. Só que o curso técnico, ele não tem tanto a ver assim com a graduação. Ele tem a ver de uma forma bem geral. Falando de conteúdo mesmo, é muito diferente. Quem faz farmácia sabe como é um curso extremamente puxado. E muita gente, eu ouvi muito falar isso, né? Porque grande parte das carreiras biológicas, biologia, odonto, farmácia não, onde a gente vai chegar, a med, a galera chapa com a bioquímica, né? Bioquímica é uma matéria que a galera xinga. Aí você entra na farmácia, é quase um curso de bioquímica inteiro, né? Então é difícil, né? Muita gente fala, cara, é um curso puxado. Ele é denso, né?
não tem muita matéria fácil. Geralmente os outros cursos têm matérias tranquilas, uma ou outra, você vai se adaptando. A farmácia, o nível de decoreba é gigante, né? Muita cascata de reação química, a bioquímica é assim. Aí fica difícil mesmo. É bem puxado, muito puxado. E eu não consegui entender por que eu não conseguia acompanhar. Então, isso ficou uma interrogação na minha cabeça e passou. Beleza. Fui no próximo ano, fui para uma outra instituição, comecei a estudar à noite, para trabalhar durante o dia e ajudar os meus pais a pagarem a faculdade para mim. Só que, na semana seguinte, eu acabei, 2 semanas eu acho, mais ou menos, eu acabei conseguindo uma bolsa de enfermagem nessa outra instituição, para estudar de manhã. Uma bolsa integral. Uma bolsa integral, 100%. E nunca tinha feito cursinho, né, obviamente, até então. É bem nessa sequência mesmo que eu tô contando a história. E aí, fui para enfermagem, achei super bacana quando eu tive essa oportunidade. Tudo o que eu queria naquele momento era fazer uma faculdade gratuita. Eu não estava muito apertado para a gente pagar. E aí eu consegui a bolsa e na semana seguinte eu consegui um emprego como técnica em farmácia, num posto de saúde aqui em Ribeirão. E eu fui trabalhar nesse posto e era justamente no horário contrário. Então deu certinho porque a aula era de manhã e o trabalho era das 2 às 8 da noite. E foi ótimo, eu fiquei super feliz. E fui trabalhar. Ok. E isso depois de tentar muito ProUni de farmácia, não consegui. Eu tentei muito entre aspas, né? Eu tentei, quando eu saí do ensino médio, eu tentei no meio do ano, eu tentei naquele ano de novo. Até a lista de espera. Não tinha conseguido. Porque a nota de farmácia no ProUni, ela era, na época, um pouquinho mais alta do que a nota de enfermagem. E não chegou em mim. Era autossuficiente para não chegar em mim. E eu não consegui. E ok, fiquei super triste, mas fui fazer enfermagem, fui de coração aberto também e fui trabalhar no posto de saúde. E era um sonho da sua mãe. Era Sim. O sonho da minha mãe. E ela tava super feliz. Muito. Só que eu sempre fui muito curiosa e muito disposta e muito comunicativa. Então, eu sou uma pessoa que onde você me soltar, eu vou conversar, eu vou interagir, eu vou fazer amizade, eu vou conhecer pessoas. Eu sempre conheço alguém de algum lugar e isso vai puxando, né, levando uma coisa a outra. E aí lá, nesse posto de saúde, eu chegava mais cedo, porque eu vinha direto da faculdade e ficava sentada lá fora. No banco, lá no Quintino 2, na UBDS do Quintino 2. Hoje eu acho que nem é UBDS mais. Acho que mudou a nomenclatura, acho que separou, virou só UBS, alguma coisa assim. E aí eu ficava sentada lá fora no banco. E tinha um médico, que ele me lembra muito do Dr. House, eu chamava ele de Dr. House, e eu não me lembro como que ele chama, de verdade, o médico. Porque eu chamava ele de Dr. House, porque era noção zero, né? Naquela época. E ele era muito bonzinho comigo, e ele ficava conversando comigo, ele era alto, magro, usava uma roupa parecida com a do Dr. House. Mas ele era bonzinho, coisa que o House não era. Ele era bonzinho, ele era educado, mas ele não era um doce de pessoa. Entendi, ele era firme, vai. Ele era bem firme, só que ele me deu abertura. E acabou que a gente pegou amizade, tanto que eu me lembro que era mais eu na farmácia que tinha amizade com ele. E quando eu precisava falar alguma coisa com ele, eu que ia. Porque eventualmente precisa, né? Sim. Falar alguma coisa com o médico. E eu ia lá e falava com ele tudo de boa. E aí ele, um dia, me viu, eu tava olhando imagem de tomografia no tablet, não tava entendendo nada, porque eu tava no primeiro semestre, né, da faculdade, tava lá olhando, porque eu achava interessante. Aí ele chegou e perguntou o que eu tava olhando, tudo mais, e ele falou pra mim, ele falou, você já pensou em fazer medicina? Aí eu olhei bem pra cara dele, assim, eu respirei fundo, eu falei, eu sempre pensei, eu sempre quis fazer medicina. Aí ele, e você desistiu por quê? Eu falei, porque é difícil, isso me marcou. Aí ele, e você tentou quantas vezes? Eu, com 18 anos, não tinha tentado nenhuma vez medicina, não tinha feito cursinho, não sabia que era um vestibular, pra mim eu só conhecia Enem, ainda na época. E eu fiquei olhando bem pra ele, assim, e fiz assim.
Eu não tinha o que responder. Aí, você nem tentou. Eu nem tentei. Aí ele falou, não, então agora você vai tentar. Você tá precisando desse dinheiro para comer dentro de casa? Aí eu falei, não, esse dinheiro é para mim. Eu tô trabalhando, fazendo faculdade, é um dinheiro meu. Tá tudo bem dentro da minha casa, né? Graças a Deus. Ele falou, então você vai sair desse emprego e você vai estudar. Aí eu falei, mas é difícil passar em medicina. Eu não sabia, eu estava reproduzindo um discurso que eu sempre ouvi. Porque de fato é difícil. Mas uma coisa é quando você sabe o que você está falando, outra coisa é quando você está só reproduzindo algo que você ouve. E eu falei, mas é difícil. Aí ele falou assim pra mim, eu perdi minha mãe, não sei do que, ele foi contando a história. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi minha esposa. Eu não cheguei a ter filho. Ele falou um monte de coisa. E ele fumava muito. Aí ele falou, a vida que eu tenho é difícil. Essas coisas são difíceis. Fazer medicina não é difícil, fazer medicina é fácil. É a parte mais fácil que eu já fiz. E aí eu fiquei meio chocada assim, fiquei pensando. Só que ele não ficou satisfeito com isso. Toda vez que ele me encontrava no corredor, ele tocava nesse assunto. Aí ele me via, aí eu falava, bom dia, doutor. Aí ele, bom dia, tá estudando? E aí, você tá estudando? E aí um dia, na hora do meu intervalo, tava ele e um outro dentista que tinha lá. Eles estavam conversando naquela área onde entra a ambulância. E eu tava junto com eles ali. E aí começou os dois a falar na minha cabeça. Você tem que estudar, não sei o quê, vai fazer medicina, vai tentar, larga isso aqui. Eu sei que eu fiquei lá 3 meses só, no posto de saúde. Mas parece que foi muito mais. E junto a isso, é claro que eu não larguei tudo por causa dele, por causa do que ele estava falando. Mas junto a isso, eu fazia os atendimentos, né? Eu fazia a dispensação de medicamento para a população ali, eu e acho que mais umas 4 ou 5 pessoas. E aí lá era uma farmácia grande, então fazia muita fila pro pessoal. Tinha aquela senha igual de açougue lá. E a gente ia chamando a senha. E o pessoal ia chegando até nós, ia pegando amizade. E nesse período que eu fiquei de 3 meses, teve alguns pacientes que faziam fila para ir comigo. Então, vamos supor, tinha muita gente, eles ficavam horas esperando, porque era pronto atendimento e consulta agendada. Chegava a vez deles, eles iam lá na porta e olhavam assim. Ah, não era eu que tinha chamado. Aí eles iam até mim e faziam assim com a senha. Tipo, pra eu ver que eles estavam esperando. Aí na próxima vez, quando eu desocupasse, eu não ia chamar a senha de novo, eu ia chamar eles. E isso aconteceu com umas... Ele ficava mais um pouquinho na fila pra Ficava. ser acompanhado por você. Ficava. E isso aconteceu com umas 3 pessoas. E essas pessoas se tornaram fixas de mim. Eles sempre iam comigo. Aí teve um outro senhor que ele até me emprestou um DVD do Andrea Bocelli, na época aquele que a maioria dos músicos são mulheres e elas estão vestidas de princesa. É a coisa mais linda esse DVD. Não sei onde foi esse espetáculo. E ele me emprestou para eu assistir, porque ele comentou comigo que ele gostava. E eu gosto muito do atendimento, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E aí, isso, junto com o estímulo do médico e algumas coisas que aconteciam na graduação, que me fizeram largar. Então, foi um período de 3 meses. Antes de eu ser efetivada pela empresa, eu já falei que eu queria sair. Eles até queriam que eu ficasse mais, mas eu não quis, porque eu já tinha intenção de sair. Falei, não vou ficar. A empresa tem um custo. Na época, eu já tinha essa consciência. Falei, a empresa tem um custo para me efetivar. Para que eu vou ficar, sendo que eu já quero sair? Então, eu saí e continuei somente na faculdade por aquele final de ano. E no ano seguinte, eu abandonei a faculdade de enfermagem. Mas não foi um processo fácil. Foi muito difícil. Você chegou a fazer 1 ano e meio, 2? Um ano inteiro. 1 ano inteiro de enfermagem e meio ano de farmácia, que foi antes da enfermagem. Então, eu saí do ensino médio, acabei o técnico. Tinha, na época já, tipo assim, com 17 anos eu tava com o técnico completo, ensino médio completo, inglês avançado completo, curso de injetáveis, workshop de farmácia que eu fiz aqui na USP, várias coisas. E aí, fiz um semestre de farmácia, depois fiz 1 ano de enfermagem, trabalhei no posto de saúde, trabalhei na farmácia de manipulação, trabalhei em drogaria. Ou seja, tudo isso é uma baita escola, né? Porque
a gente vai chegar na medicina, que a gente não chegou ainda, mas, cara, a carreira de médico, ela tem as adjacências ali da farmacologia, da enfermagem, tem tudo, né? E todo enfermeiro ele tem um quê de médico, né? E muitas vezes a gente sente, né? Eu, pelo menos, quando eu vou em atendimento, que, cara, a galera da enfermagem carrega muita coisa, né? Muitas vezes é quem faz a coisa acontecer mesmo, né? E essa experiência, ela deve ter sido fantástica e no que vai vir ainda na sua jornada, eu tenho certeza que ela vai somar. Aí você deve ter te dado muita força, porque você vivenciou, né? Você meio que foi, de certa forma, naquele período de estar em posto de saúde. Cara, eu tô vendo a medicina de perto. E aí você fala, não, agora eu vou... Não foi um processo fácil, porque... É a sensação de perda. Você falou, você quer muito a média, mas é a sensação do... Eu tô perdendo, deixando para trás uma coisa que eu conquistei. Será que vai dar certo? Esse medo. Você tinha um medo. Por isso que não foi tão fácil? Não. Quando eu fui por todo esse caminho, por um incentivo familiar. A minha família sempre me incentivou muito a estudar. Sempre, muito mesmo. Então, desde pequena, eu sempre estudei em escola pública, minha vida toda. E por condições mesmo, financeira. E desde pequena, minha mãe e meu pai sempre me incentivou muito a participar de tudo que tinha na escola. Então, tinha Olimpíada de Matemática, eu participava. Tinha curso de não sei o que, eu participava. Tinha até o coral da escola, eu participava. Tudo que tinha eu participava, porque minha mãe sempre me incentivou muito. Então, tinha um negócio de redação da IPTV aqui em Ribeirão, não sei se você lembra. Esse aí especificamente não, mas eu sei que tem alguns concursos assim de redação. Tinha. Geralmente para escola pública, né? Isso. Sim, eu participei de um desse quando eu estudava numa escola que até então era pública, eu estava na quinta série, que hoje seria o sexto ano. Sei que tem. E você participou também? Participei, era da 8ª série e eu participei pela escola, né, do meu bairro, era um concurso de redação da IPTV e eu participei e eu ganhei esse concurso da escola. Legal. Então eu visitei a IPTV, eu lembro que foi um ônibus que foi buscar a gente, todas as crianças das 8ª séries, que é 9º ano hoje. Hoje é 9º ano. E nós visitamos a IPTV, passeamos no shopping, foi super bacana. Então eu sempre fui muito incentivada nesse sentido. Mas eu sempre fui muito teimosa. E assim, decidida e questionadora desde criança. É uma característica minha. Tanto que alguns familiares adultos, eles não viam isso com bons olhos. Tipo assim, de ficar perguntando, mas por quê? Mas como? Na Crisma, até hoje, tem uma colega minha que ela fez Crisma comigo e ela fala, nossa, mas na Crisma você não parava de perguntar as coisas. Mas era uma característica minha, tipo, coisa que eu nem lembro, eles lembram. Então, minha mãe se lembra que no ensino médio, por exemplo, na reunião de pais, minha mãe sempre foi em todas. Tinha alguns professores que falavam, ela questiona demais. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante para me trazer aqui. E o quanto isso é importante hoje onde eu tô. Porque se eu não fosse assim, eu não estaria aqui. Então, eu era criança. Mas se você falasse para mim assim, bebe essa água que é gostosa, bebe essa água que vai fazer bem para você. Você perguntar por quê? Legal, e o que eu mais odiava era, não tem resposta. É porque Deus quis, porque assim. Meio Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque sim, Zequinha, você chegou... Sim, os dois gêmeos lá, que explica porque não é resposta, lembra? Esse tipo de coisa eu sempre gostei muito, e isso me fez desenvolver. Mas o processo, para mim, a minha maior dificuldade era não ir para a medicina. Era não tentar a medicina. Quando eu estava nos outros cursos, eu estava buscando caminhos mais fáceis de atingir uma felicidade, uma satisfação profissional que eu não estava atingindo, eu não estava conseguindo atingir. E toda vez que eu ia no HC, na minha consulta, no meu retorno, na hora que eu entrava lá dentro, eu olhava tudo aquilo e pensava, poxa, é aqui que eu quero estar. É isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. E só eu sei o que eu sentia lá dentro. Recentemente estava conversando com uma médica minha da época sobre isso. E é uma sensação assim, é estranho, não sei explicar, mas é assim, eu tenho que fazer isso.
E quando eu estava fazendo o que eu estava fazendo, eu não estava satisfeita ali, eu não estava bem ali, porque eu sabia que não era ali o meu lugar. Então, o processo para mim era muito mais difícil enquanto eu não estava tentando do que depois quando eu estava. Porque aí na hora que você decidiu, não, agora vai, aí você já entrou no processo e falou, agora eu vou. Foi. Mas foi difícil de largar, porque eu ia me formar com 21 anos, eu não pagava faculdade, então hoje eu tô com 27, hoje eu já estaria estabilizada, né, financeiramente, profissionalmente a gente sempre busca crescer, mas eu teria me formado com 21, então eu teria outra história. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse o mesmo curso hoje, eu seria uma profissional muito melhor do que se eu fizesse aquele curso no passado e teria me formado com 21. Isso aí eu não tenho dúvidas. A vida trazendo a maturidade, mas aí você começou assim, ó, foi com 20 anos que você fez seu primeiro ano de cursinho. Foi. E foi na FEA, um projeto do cursinho social, do centro acadêmico deles aqui, na FEA aqui em Ribeirão. Foi lá meu primeiro ano de cursinho. E quando eu entrei no cursinho, lá, que eu entendi o porquê que eu não estava acompanhando a farmácia. Que eu comecei a ter algumas aulas de botânica e algumas aulas de biologia, que eu vi que a gente deveria ter aprendido aquilo no ensino médio. E você passou em branco nisso aí, você nem teve? Não tive. Quem estudou comigo sabe, a gente não tinha, não adianta. Não sei como tá hoje a situação, mas naquela época eu não tive. Não tive professor de física, professor de química apareceu no final do terceiro colegial, ele nem tinha como dar nada, porque a gente não sabia nada, porque ficou o primeiro, o segundo e uma parte do terceiro sem nada. Então eu tive um pouco de história, um pouco de biologia, um pouco de matemática, mas eu não acompanhava nada mesmo, e passava com nota boa, não me lembro como, não lembro se eram provas, trabalhos, eu não lembro o que era. Então, mas ó, fazendo uma crítica pesada, você tá numa escola pública, que você não tem física, você não tem uma boa parte da biologia, você não tem um monte de base, aí você quer achar que medicina é fácil para entrar, que é viável. É normal você falar, isso é impossível, não é para mim. E imagino tanto de pessoas que deixam de ter esse sonho simplesmente porque se sentem desamparadas ou despreparadas, né, num certo momento da vida. Por isso que eu acho essa história, ela é muito legal. Ela é muito legal e a gente tá chegando lá. Mas aí você falou, cara, por todos esses contextos, agora você fez um ano de cursinho, começou a entender, aí você começou a colocar tijolinho. Foi. E você entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Você entendeu no começo do cursinho, cara, isso aqui é um projeto de longo prazo. Você entendeu que, ó, não deve ser em um ano que eu vou conseguir, mas eu vou continuar. Você sentiu isso? Ou vamos ver se esse ano dá? Como é que você teve essa percepção? Eu tirava 590, mais ou menos, no Enem. E pro ProUni era 720 naquela época. 720 você passava, era quase certeza. Eu achava, pra mim, na minha cabeça, que dos 600, mais ou menos, que é onde eu tava, pro 700... Era um ano. Eu não tinha noção. De verdade mesmo, eu não tinha dimensão da distância. E do que tinha ali, naquele meio. Não tinha dimensão, não tinha. Se eu tivesse... eu não teria feito. Então, o que eu reproduzia de falar que a medicina era difícil era por conta de coisas que eu ouvia. Eu não sabia que era difícil daquela forma. Entendi. Porque se eu soubesse, de verdade, eu não teria ido. Talvez você tivesse desistido porque o caminho era... Então, olha só, você não tinha noção, você sabia onde você queria chegar, mas você não sabia o tanto que estava difícil para você entrar em medicina, e por isso você simplesmente foi. Você entrou no barco. Aí depois que você percebeu, você fala, agora já não dá para voltar. Foi isso? Foi. E aí você firmou. O problema é que eu percebi que não dava para voltar, eu resolvi que não dava para voltar, porque eu acho que isso é uma escolha. No primeiro ano de cursinho, lá na FEA ainda, que eu falei, agora eu já tô aqui, então não vou voltar.
Você já tinha largado a faculdade, então aí já ficava, era voltar muito atrás para você parar o processo que estava em andamento ali. Sim, e a minha vontade de fazer medicina era muito grande, muito mesmo. Então, no primeiro ano, não passava pela minha cabeça voltar. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça desistir, porque eu sempre me vi como médica. Eu sempre visualizei aquilo muito claro para mim. E eu não acho que é uma questão de lei da atração ou algo assim. Mas eu sabia que eu teria que ser médica, que eu queria ser médica. Eu acho que tem a ver com lei da atração, sabe por quê? Porque quando você se projeta, você se sente daquela maneira, você vai alcançar aquela maneira. O primeiro passo para você conseguir uma coisa é se sentir pertencendo àquilo. Uhum. Então, assim, quando você se sentia médica, se aproximava isso de você. Por que se aproxima de você? Porque as suas escolhas, elas levam a isso, na minha opinião. Então, faz sentido. Então, assim, você se sentia, se visualizava, então eu não vou desistir, porque as suas escolhas... Perceba como as escolhas elas vão te conduzindo para ser uma coisa que você já se sentia. Uhum. Então, assim, não sei se o termo é lei da atração especificamente, mas as coisas elas se puxam sim. Para mim tem a ver. Porque a gente é meio direcionado para aquilo. Uhum. E aí você embalou, fez o primeiro ano. Foi. Antes de eu entrar no primeiro ano, nesse sentido... O que é isso, Cine? Então nós vamos cortar essa parte aí, porque a Siri não foi convidada para o podcast e ela deu uma opinião aqui e não tem nada a ver com o que a gente estava conversando, né? Ilha do Chopp, cara. Não. Tô tentando passar em MED, pô, tô na saga da luta pela MED, Ilha do Chopp. É depois que passa que vai pra Ilha do Chopp, né? Mas vamos lá, cortando. Quer que dá outro tapa no microfone aí? Vamos lá. E antes de eu ir pro primeiro ano de cursinho, eu conheci um rapaz, eu fiz amizade na época, ele fazia medicina aqui na USP. E ele falou pra mim, assim, que mais ou menos nesse sentido que você tá falando, que quando você quer muito uma coisa, você vai lutar por aquilo. Então você vai deixar de fazer algumas coisas, você vai abdicar de lazer, de trabalho, por exemplo. Quem geralmente presta medicina, geralmente faz cursinho integral. Então não dá para trabalhar. Tem algumas coisas que as pessoas, que a maioria das pessoas da minha idade tinham, que eu não podia ter. Porque eu estava estudando, eu estava muito focada naquilo. E ele me disse, você vai fazer isso porque você quer fazer isso. Então você vai fazer. E vai fazer feliz, você não vai fazer achando ruim, não. E era desse jeito. E aí esse mesmo rapaz, ele falou assim pra mim, foi nessa época que eu estava passando por tudo isso, na época de abrir mão da enfermagem e tudo mais. E ele falou, você tem que... A gente precisa ter metas na vida e não sonhos. Porque metas são coisas que a gente pode lutar para acontecer, a gente vai buscar elas. E os sonhos parece que são coisas que vêm, que você fica sentado esperando. Então não tenha sonhos, tenha metas. Ele falou isso para mim, isso foi a frase da minha bio do Instagram por um bom tempo, e até hoje eu lembro. E é realmente assim, porque... justamente nesse sentido, a gente luta por aquilo. Então, eu preciso estudar, eu preciso fazer o simulado, eu preciso revisar a matéria, eu preciso prestar atenção na aula, eu não posso faltar da aula, eu não vou ficar mexendo no celular. Então, são várias coisas que levam a gente a ter uma disciplina, porque a gente quer muito estar ali. Sim, você tem o sonho. Se você não transpirar atrás dele, é frustração. Porque aí é uma coisa que dissipa. Então, a meta é você colocar como concreto algo em relação ao seu sonho e ganhar jarda e trabalhar por aquilo. E aí você decola. Exatamente. E aí você foi para um segundo ano já com essa mentalidade do crescimento e percebeu que você melhorou, que você evoluiu. Sim, nesse primeiro ano de cursinho eu me lembro que minha nota não mudou. Não mudou no Enem minha nota. E eu fiquei super chateada, tudo, mas eu estudava bastante. A minha mãe vendo aquilo, ela e meu pai resolveram pagar um cursinho para mim no ano seguinte. Então, eles conversaram e falaram, não, a gente vai fazer o possível para pagar para você. E eu fui porque o meu cursinho era popular lá e ele era ministrado por alunos. Ele era bom, mas pro que eu precisava e com a minha defasagem,
não me atendeu praticamente nada. Em questão de conteúdo, eu digo. Entendi. Então, eles resolveram me colocar num cursinho particular. Aí eu fui para uma escola aqui, não me adaptei. Em abril, mais ou menos, eu fui para Lafa. Sim. Aí foi quando eu cheguei lá, já as aulas tinham começado, mas aí lá a gente... É um caso sério de amor e ódio, né? Lá na Lafayette, e foi ótimo para mim. Foi ótimo, mas assim, foi muito difícil. Foi um período muito difícil para eu entender o quanto eu estava longe do meu objetivo, de alcançar o meu objetivo, o meu sonho. Eu estava longe demais. Então, cada dia que passava, era uma ficha que ia caindo. E era difícil para mim. Porque para quem teve a trajetória que você teve, cair ali lá foi uma pancada, né? Porque o nível das aulas, a qualidade de conteúdo, assim, é uma coisa muito discrepante, né? Então, assim, você deve ter... Cara, tem muita coisa que eu não sei. E mesmo após um ano de cursinho, você se deparou com isso. É um choque de realidade. Mas você já estava no meio do processo. Então... Eu já estava ali, né? Aí eu falei, não vou largar agora. E com essa conversa, eu fiz muito tempo de cursinho. Mas foi bom, assim. Eu sofria muito, porque cada aula ia vindo uma pancada. Tipo assim, putz, isso eu não sei. Nossa, que difícil, difícil, difícil. Ia passando e eu ia sofrendo muito. Às vezes eu pegava tarefa de física, por exemplo, matemática. Algumas de química eu pegava e eu não conseguia fazer a tarefa. Então eu ia nos monitores de manhã, mas nem sempre eu entendi o que eles estavam falando ali. E aí tinha gente que falava assim pra mim, mas você precisa tentar fazer. Só que eu não sabia como tentar. Você não sabia nem tentar. Não, porque você precisa saber o mínimo. Uma coisa que eu falo, Loni, a galera que é MED, um dos primeiros passos é você reconhecer onde você está e onde você quer chegar. Porque dependendo de onde você está, você tem que saber que você não vai fazer um ano de cursinho e vai passar. Para MED. Às vezes para outros cursos também, mas tudo depende da distância. Porque se você faz um projeto, o meu primeiro ano vai ser para eu pegar uma boa base, fica muito mais fácil se amadurecer para no segundo se arregaçar. Porque muita gente desiste por causa disso. Assusta tanto que fala, não é para mim, não. Você simplesmente tá descobrindo onde você tá. Calma, cara, vamos ver isso, onde que eu tô, onde que eu quero chegar. E aí tem uma coisa que eu falo muito, né, que eu trabalho com os alunos nas minhas mentorias. A gente tem que saber onde você tá, onde você quer chegar, e aí, cara, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Agora a gente tem que descobrir sua reta, né? O que você vai ter que fazer para ter o menor caminho até aí. Mas você foi lá, chegou nesse momento, aí já era o seu... meio do segundo ano de cursinho. Isso. Meio do segundo ano de cursinho. Aí você, aquele baque, você falou, eu vou continuar. Foi pro terceiro ano de cursinho. Fui pro terceiro ano de cursinho. No terceiro, eu fui para outra escola, aqui em Ribeirão. Mas não, porque assim, eu fui migrando. Eu ia para as escolas que me davam mais desconto. Sim. A sua trajetória, ela sempre teve envolvida com isso, né? Com essa questão da você precisar segurar a onda financeiramente para conseguir. E aí você foi no cursinho popular, aí depois você conseguiu a escola particular, e aí você migrou por causa de bolsa mesmo. Foi. Porque nessa época de 2017 foi a pior época financeira que a gente já teve na família. Foi uma época muito difícil mesmo. E mesmo estudando à tarde, era muito difícil. Porque a Lafa não é uma escola barata. E vale muito. Tanto que Mas tem que ter. Tem que ter um mínimo ali para estar ali. E era muito difícil e não tinha micro-ondas para levar marmita. Hoje tem, viu? Hoje tem, beleza. Cara. Foi implantado. Só não sei se a galera faz pipoca de micro-ondas, porque aí ninguém merece, tá? Não, mas tem, cara. E essa cultura eu acho bem legal, viu? Porque não é só por uma questão financeira, cara. É por uma questão de comer bem. Né? Tipo, quem faz marmita e leva marmita come muito melhor do que quem gasta qualquer coisa em qualquer coisa, praticamente, na maioria dos casos. Mas tudo bem, hoje tem o micro-ondas, mas aí você deu uma volta, foi para outra escola, foi para o terceiro ano de cursinho.
Foi pro 3º ano de cursinho, chegando lá, era uma escola muito boa também, aqui em Ribeirão. E lá tinha micro-ondas, então eu podia levar minha marmita a almoçar. Porque no centro eu comecei a almoçar lá num real, que era na rua de baixo. Sim, da sim. Lava. E eu levava várias pessoas pra lá comigo, eles iam e eles achavam... Famoso Bom Prato, né? Isso. E a comida do Bom Prato é boa pra caramba. Eu nunca comi, pra te falar a verdade, mas assim, eu conheço o que é. Eu sei como é que é preparado, eu sei que assim, é muito de qualidade. Sim. Tanto que eu não ouço ninguém falando mal. A galera só fala bem. E tem gente que enfrenta a fila, nem sempre é porque tá precisando ali, é porque gosta mesmo. Sim, Cara, é muito boa. É nutricionalmente boa nutricionalmente também. muito boa, cara, muito boa. E aí você ia lá... Eu ia lá e levava a galera e eles achavam incrível, porque eles não conheciam, né, um restaurante de R$ 1. Mas eu tava lá por motivos financeiros, eu não tava lá pra guardar pra outra coisa. Mas ninguém sabia. E beleza, fui. No ano seguinte, eu fui pra outra escola, uma escola excelente também aqui em Ribeirão. Lá tinha um micro-ondas, eu levava marmita. Mais pancada. Pancada, pancada, pancada. Eu falei, misericórdia. Foi um ano muito difícil. Nesses anos, eu chorava muito, quase todos os dias. Me dava várias crises de desespero, assim, era muito difícil mesmo. O psicológico, eu brincava, eu falava, quando tudo isso acabar, eu vou precisar de terapia. E eu preciso. Bastante, eu tô fazendo. E aí, no final do ano, lá tinha um plantão à tarde. Acho que era monitoria, não me lembro. Que eram outros professores que davam também, mas era um dia específico da semana que era para quem tinha muita dificuldade. E eu ia lá. E aí era o professor Alan, ele me acompanhou durante o ano inteiro. Quando chegou no final do ano, eu falei assim para ele, professor, o ano que vem eu quero fazer alguma coisa para melhorar isso. O que você acha? Que eu tenho que fazer um curso de exatas? Aí ele falou para mim, não, o seu problema não é entender as coisas que a gente te explica. Você não consegue fazer a base. Então eu olhava um número, eu não sabia de onde ele veio. Eu olhava um X, falava, mas esse X está fazendo o que aí? Eu não tinha a base da matemática. Então ele me indicou o Kumon. E eu fui. No ano seguinte, eu fui fazer Kumon. E fui para uma escola mais barata ainda. Não que aquela fosse barata, mas já estava mais barata que a Lafayette. Fui para ele porque eu consegui o máximo de bolsa que eles poderiam dar. No próximo ano, eu fui para uma escola mais barata ainda, para poder fazer o Kumon, encaixar o Kumon ali naquela mensalidade. E aí, foi com o Kumon que eu consegui suprir toda essa dificuldade da base da matemática. A dona do Kumon, ela é um amor, eu tenho amizade com ela até hoje, sim. Ela me ajudou muito, muito. E às vezes tinha alguns momentos de desespero, de tristeza que acontece, né, durante o ano, a gente sabe. E ela estava sempre ali para me acolher. Então, foi fundamental para mim esse apoio que eu tive lá. E sem o Kumon, eu não teria conseguido. Isso é um fato. Por quê? Eu fiz toda a parte básica do Kumon. E isso eu acho que chegava até a letra H, mais ou menos. Eu fui bem no Kumon. E eu comecei no mais e menos. Obviamente, eu sabia fazer soma e subtração. Mas eu comecei a adquirir agilidade mental. Não, porque assim, se você não tem essa base matemática, você não se dá mal em matemática. Você se dá mal em química, em física, na genética. Aí fica tudo defasado, né? E o começo do ano de física e química, ele já é muito matemático. Então, assim, é muito difícil fazer sem uma base. Então, imagino que na hora que você conseguiu essa base, no seu caso foi através do Kumon, você falou, agora eu tô mais no controle. Deve ter te dado uma confiança explosiva, assim, né? Foi o ano da pandemia. Eu fiz o Kumon no ano anterior, no ano seguinte, começou o ano, voltei pra Lafa. Falei, agora eu não vou mais fazer Kumon, tava com medo ainda, eu tava assustada, eu tava com medo de não conseguir acompanhar. E voltei pra Lafa, primeiro dia de aula, fui falar com o Danielzinho. Cheguei lá, ele não lembrava de mim do outro ano. Falei, ô Dani, é isso, tô no Kumon e tal. Ele falou, vamos ver o que você consegue acompanhar. E eu consegui. E foi, logo depois a gente já entrou de pandemia, entrou nas aulas online. Mas foi assim, é claro que tinha coisa que eu não entendia e precisava parar para entender. Só que a minha base estava bem consolidada. Então não passava mais por aqueles problemas que eu tinha passado anteriormente. Então foi. Aí foi. Entendeu? Então, no final do ano de 2020, né?
da pandemia. No ano de 2021, eu tive uma nota muito melhor, que foi o meu salto. E aí, no ano de 2022, eu passei. Então, depois de 2 anos que eu tinha suprido aquela base da matemática, foi onde eu passei. Se eu não tivesse suprido, eu não teria passado. E se eu tivesse suprido antes, provavelmente eu teria passado antes também. Era o que estava me travando ali. Entendi. E aí, assim, ó, a gente já tá perto do encerramento, tem muita coisa, assim, pra gente conversar, mas na hora que você passou, você conseguiu passar pelo ProUni, foi isso? Foi, consegui passar pelo ProUni, eu já estava procurando outras carreiras, né? Ano passado eu trabalhei, foi ano passado, tô perdida aqui no tempo. Ano passado eu precisei parar de fazer cursinho, então não fiz mais cursinho presencial. Eu fazia cursinho online e fiz curso de exatas aqui em Ribeirão também. E trabalhava lá na loja de suplementos. E trabalhava na loja de suplementos, que foi uma oportunidade incrível, tenho muito carinho por eles até hoje. E fazia bicos também. Vários bicos, assim, vários freelancers no dia a dia. Então, eu fazia tudo isso. E aí, foi esse ano, e aí eu fiz a prova do Enem e fazia musculação sempre. Não, eu comecei em 2018 com a musculação, graças ao seu incentivo, que você sempre falava pra gente, tal, da importância do exercício físico, da alimentação. Na verdade, eu comecei no funcional. Não foi na musculação que eu iniciei. Não, funcional é muito mão na roda para começar, né? Foi ótimo. Ele sempre é, mas assim, ele dá uma possibilidade de você ter mais precisão no tempo ali para conseguir, né? Sim, você inicia, né? Você tá parado, você sai daquela inércia para começar uma atividade física. E foi esse ano, no começo do ano, que eu falei, agora ano que vem, ano passado eu falei, ano que vem eu vou fazer alguma coisa. Que eu já tava meio desesperada para fazer alguma coisa, eu já tava com medo de não passar em nada. Então, esse ano eu me inscrevi na FUVEST, eu me inscrevi em Economia, no Enem USP eu me inscrevi em Direito, prestei concurso da Polícia Militar, prestei concurso do Banco do Brasil, e pelo ProUni e pelo SISU eu coloquei Medicina. Só que eu nunca pensei que eu fosse passar em Medicina pelo SISU, por exemplo. Essa, de verdade, não passava pela minha cabeça. Quando eu vi que eu ia ser chamada, foi uma coisa assim, fora de série. E demorou para cair a ficha. Demorou bastante. Mas no início do ano, por distância, né, eu tinha passado na UFGD, que é a Federal de Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Eu optei por ir para o Guarujá, que foi onde eu consegui uma bolsa do ProUni 100%. Fui para lá, e aí no meio do ano eu tive a oportunidade, pelo SISU também, não foi por transferência, de ir para o UFSJ, que é onde eu tô agora, que é em Divinópolis, Minas Gerais. Só uns 500 quilômetros, mais ou menos. Eu não sei. 5h30? Então é mais ou menos isso. Não, mas ó, vamos lá, Lona, sua história é muito legal, né? Ela vem com várias dificuldades e situações incomuns para a maior parte da galera que está numa realidade de escola particular, e muita gente da escola particular que tem muita oportunidade fica na beira de desistir de um sonho, ou de não ter a paciência, ou de não descobrir o caminho. Então, para a gente encerrar, o que você fala para um estudante que não precisa ser medicina, mas que ele tem um sonho de uma faculdade e, assim, pela dificuldade, ele acha que não é para ele? O que você fala para essa pessoa depois de tudo que você passou e onde você está agora? Bom, eu acredito que, primeiro de tudo, você precisa saber para onde você quer ir. Porque aí você consegue ter uma direção, né? Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Então, primeiro, escolha um curso que você queira fazer, porque palpite sempre vai ter. Vai ter palpite de família, vai ter palpite de amigos, ouvir diversas coisas. Quem faz muito tempo de cursinho sabe do que eu tô falando, não é fácil. Sempre que você ouve, sempre que você vê alguém passando e você não passa, não é que você fica triste pela pessoa, você fica feliz pela pessoa. Mas você fica triste porque você também queria passar, você tá tentando, você tá se esforçando. E você pode ser recusado várias vezes, mas precisa de uma aprovação só. Então, até isso acontecer, é difícil, é muito difícil. Então, escolha com consciência o que você quer fazer e percorra todo o seu caminho atrás daquele objetivo, daquele sonho, do que você quiser chamar. Mas, assim, não é fácil,
faça sempre o que tiver ao seu alcance, e eu acho que o que você fala sobre saber onde você tá, porque eu falei sobre saber onde quer chegar, né? Saber onde você tá é fundamental, porque aí você vai conseguir traçar um objetivo em cima daquilo e vai caminhar mediante isso para chegar no seu objetivo final, né? Que é a sua faculdade, o seu sonho e tudo mais. E foi um caminho muito difícil, mas hoje eu vejo como que foi importante para mim, como que eu cresci nesse período. E a faculdade não é fácil. E não é só questão de conteúdo. Tem um monte de coisa ali que não é conteúdo e que é muito difícil para lidar com a gente. Então, eu acredito que a idade me trouxe uma maturidade boa para lidar com isso. É importante. A faculdade, querendo ou não, é, entre aspas, só a parte profissional da sua vida. Então, tinha um colega meu muito próximo que ele falava isso pra mim. Porque quando a gente tá no cursinho querendo medicina, parece que só existe medicina no mundo, no universo, não tem mais nada pra você fazer de nada. E ele falava pra mim, a medicina é só uma profissão. Você não é só a medicina, você precisa fazer outras coisas da sua vida. Você é a Luane a namorada, você é a Luane filha, você é a Luane amiga, tudo mais. Então, eu não conseguia visualizar isso na época. Mas hoje eu vejo como que é importante. Então, é basicamente o que você fala na sua primeira aula, que você incentiva bastante a gente. Mas hoje, para mim, é fundamental. Então, eu tenho algumas prioridades. A minha alimentação é prioridade. A atividade física que eu faço é prioridade para mim. A suplementação que eu consumo é prioridade para mim, porque isso é a minha saúde. E eu preciso cuidar da minha saúde para poder cuidar da saúde dos outros. Uma quantidade mínima de sono, dentro do possível, nos dias normais, é importante também. Não é sempre que dá, mas a gente tem que fazer o que dá. Porque às vezes a gente acha que a dificuldade vai estar no cursinho, na hora que você passar, que você entrar na graduação, vai acabar a dificuldade, mas não é bem por aí. Vão vir outras dificuldades e você vai ter que lidar com outras situações muito maiores, que você nem imagina, mas acredito que um equilíbrio entre tudo isso é importante. E também, enquanto estiver no cursinho, independente se você vai precisar de mais ou menos curso, ou menos tempo de cursinho para passar no vestibular, não viver exclusivamente em função daquilo. Porque eu notei que quando eu comecei a fazer outras atividades, a minha qualidade de vida melhorou. Então, a atividade física e a alimentação para mim são coisas primordiais. E você ter algum tempo de qualidade também com pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família, vai ser muito importante e ajudar aí nesse processo. Legal. É isso aí, galera. A gente teve a honra imensa de conversar com a Luane, que após uma trajetória fantástica que, cara, dá um livro, dá um filme, e que a gente até encerrou uma parte 1, que poderia ter a parte 2, uns percursos depois que ela entrou na faculdade, mas esse papo fica por uma outra história. A gente teve essa honra, muito obrigado de coração, viu? Eu tenho certeza que a galera que assistiu, que acompanhou todo o episódio, ou só algum corte, ou algum trecho, teve a oportunidade de se engrandecer e se inspirar. Valeu demais, Luane. Obrigada, João. É uma honra para mim estar aqui. Eu fico muito feliz de ver você hoje, da forma como você tá. Eu te conheço há tanto tempo, né? Ali no início, com alguns outros projetos que você tinha. Eu fico muito feliz de ver tudo isso. Parabéns e sucesso sempre. Conte comigo para o que precisar. Valeu, brigadão. É isso aí, galera. Abraço.